Nossos jovens estão sujeitos a influências negativas relacionadas a estelionato, misoginia e outras formas de violência, o que se alinha ao aumento alarmante dos casos de violência contra as mulheres no país, incluindo o crescimento dos índices de feminicídio. Diante das consequências dessa exposição sem acompanhamento adequado, a Seção Judiciária do Distrito Federal, a partir de ideias sugeridas pela própria diretoria do foro, planejou o evento de hoje. O objetivo é que, a partir da palestra, possamos nos instrumentalizar para acompanhar melhor os nossos jovens, evitando tais influências negativas e ampliando as possibilidades de uma paternidade mais responsável, afetiva e cuidadosa. A palestra será ministrada por Matheus Souza de Macena, psicólogo clínico, pesquisador e professor universitário, com atuação voltada para adolescentes e para a integração entre psicologia e arte. É mestre em Psicologia do Desenvolvimento Escolar pela Universidade de Brasília, onde também cursa o doutorado. Professor do curso de Psicologia no Centro Universitário do Distrito Federal, pesquisa temas ligados à adolescência e às experiências artísticas. Atua também como psicólogo clínico voluntário no Lar de São José, atendendo crianças e adolescentes em acolhimento institucional. Para ministrar a palestra, convidamos ao palco o psicólogo Matheus Souza de Macena. Boa tarde, gente. Boa tarde, quase noite, né? Agradeço por vocês estarem aqui. Eu vou aqui passando algumas coisas, né? Partilhando um pouco do que eu venho estudado, de coisas que eu tenho me inquietado, mas a ideia também é que seja uma troca, certo? Apesar de eu estudar muito sobre o assunto, eu penso que também eu aprendo muito, porque eu sou psicólogo, eu sou professor, eu sou pesquisador, mas eu não sou pai, né? Eu tenho uma sobrinha de 1 ano e meio, mas eu não sou pai. Então, tem coisas que só a vivência pode falar, né? Então, acho que a troca com vocês é muito interessante. Vai ter um espaço para perguntas, para diálogo no final, mas, enfim, qualquer inquietação, vocês podem, né, anotar para deixar para perguntar no final. Se sentir que é importante de perguntar na hora também, eu acho que a gente não pode enrijecer muito o processo, tá? Bom, deixa eu descer um pouco daqui para ficar mais perto de vocês. Mas, então, quero também aproveitar para divulgar. Eu faço doutorado na UNB, né, no programa de Psicologia e Desenvolvimento Escolar. E o meu grupo é o GFISC, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa em Psicologia Histórico e Cultural. Nosso Instagram está ali no meio, @GFISC. Quem quiser conferir o que a gente produz, o que a gente pesquisa, a gente está sempre fazendo live para falar de alguns assuntos parecidos como esse, para realmente todo o investimento que é feito na universidade pública a gente poder repassar e levar adiante. E coloquei no título do slide, né? Adolescência, violência, cultura e a formação subjetiva dos jovens. A série Adolescência, vocês assistiram? Alguém aqui assistiu? Ninguém? Tá. Ficou com medo? Tá. Assistiu. Tá. Uma pessoa. Eu vou, assim, não tem, eu vou falar algumas coisas da série, mas que mesmo quem não assistiu vai conseguir compreender, não vai ficar tão solto. Mas fazendo uma contextualização, né, que a gente faça uma reflexão crítica a partir da teoria histórico-cultural, que é a teoria da psicologia que eu trabalho. Tá bom. Tá bom. A partir da teoria histórico-cultural, né, que é para ampliar essa compreensão social da violência, que é entender a violência como uma questão que é social e que é cultural. E por que isso é importante aqui no contexto judiciário, né? Porque a violência ela é um processo que ela emerge de formas de opressão. E quando eu falo isso, não é para entrar naquela questão polêmica de falar que pessoas que cometem atos infracionais são pessoas vítimas da sociedade, que elas são
meros sujeitos que não têm culpa de nada, não é sobre tirar a responsabilidade dos sujeitos, mas entender que a violência ela é mais comum em contextos de vulnerabilidade, de desigualdade, e que existem formas de opressão, em que as pessoas ela têm menos acesso a algumas questões. Mas com o advento da internet, a gente acaba vendo que não é simplesmente uma questão que acontece em contextos periféricos. A gente começa a observar, mais atualmente, especificamente no contexto da série, outras formas de violência, até mesmo violência física, que vão acontecer em contextos de classe média, né? Classe como mais próxima do que a gente está. E é isso que passa a assustar mais as pessoas, de perceber, nossa, agora isso chegou aqui na minha casa, o que é que eu faço? Então, existem abordagens que a gente chama de organicistas, que é para... Existem teorias que vão associar a violência a qualquer fenômeno que acontece no biológico. Então, a gente vai ver muitas pessoas que vão falar sobre rede social para falar que rede social aumenta a produção de serotonina, a produção de dopamina. Existem livros que chamam, né, geração dopamina, para atribuir como fosse uma questão orgânica, neurológica, para a violência, para a ansiedade, para a questão do prazer. Mas se isso fosse o suficiente para explicar a questão da violência e de comportamentos ansiosos e adoecidos, a medicação seria o suficiente, né? Esse paradoxo da medicalização. Porque o Brasil é o segundo no ranking mundial do consumo de antidepressivos e também está lá no topo quando para pensar em consumo de antipsicóticos, de benzodiazepínicos. Meus amigos da medicina que trabalham em posto de saúde, né, clínica da família, fala sobre o consumo exacerbado de pessoas de uso de clonazepam, né, o famoso Rivotril. Mas mesmo assim, os índices de violência no Brasil eles são alarmantes, né? Ele teve uma redução de homicídios dolosos em 6%, mas ainda assim a gente tem no Brasil 35 mil pessoas morrendo em decorrência de homicídio doloso por ano. Isso é uma das maiores taxas do mundo. Mesmo o Brasil se medicando muito. Então, a abordagem que vai falar de uma perspectiva biológica, explicar tudo a partir da neurociência, é muito importante, mas não é o suficiente. A gente tem que entender a violência como um fenômeno que é social e cultural. E um exemplo muito importante é o filme Laranja Mecânica, que ele vai expor justamente esses limites éticos e científicos, né, a tentativa de eliminar a violência das pessoas a partir de condicionamento e da medicação. Essa supressão artificial de impulsos não leva a uma superação real da violência, na verdade gera outros problemas. Que no caso do filme, o personagem ele cometia diversos atos infracionais e na história ele é condicionado. Então colocam ele numa cadeira assim, com o olho aberto, sem poder fechar, e assistindo conteúdos de violência, para ele ser condicionado a ter repulsa de violência. Mas isso gera uma série de efeitos adversos, né, e de problemas para ele depois. E aí, quando a gente vai para a comparação com a teoria de Vygotsky, que é a teoria que eu trabalho, né, que é um teórico da psicologia muito conhecido, que a subjetividade humana ela é constituída histórica e culturalmente. Então, a gente nunca pode pensar como o sujeito se constitui, né, sua subjetividade e sua personalidade, sem pensar na cultura, sem pensar onde ele está inserido. Ah, mas eu conheço uma pessoa que cresceu nesse contexto e ela fez diferente. Tá, ela também tem as questões individuais dela, suas questões pessoais. Mas a gente não pode negar que a cultura influencia da forma como a gente é, né? E cultura é uma coisa que é essencialmente humana. Quando a gente fala de agressividade humana, tem muita diferença da agressividade dos animais. A agressividade humana ela é planejada. Claro que a gente pode falar de uma pessoa agir por impulso, mas teve um planejamento. É diferente de uma ação animal que é constituída por instintos, por pulsões, em que o sujeito vai agir, ou no caso do animal vai agir, impulsivamente por questão de sobrevivência. A gente não pode comparar, um cachorro vai reagir quando alguém pisou em cima dele, e um ser humano que vai partir para a agressão se alguém pisar no pé dele. Não é a mesma coisa. A violência, a agressão que vem do ser humano, ela tem essa diferença. Então, a violência ela é uma manifestação das contradições entre as condições objetivas de existência e as possibilidades materiais de desenvolvimento. Então, acaba sendo um produto dessas opressões que no capitalismo a gente vivencia. E é quando a gente para pensar sobre a lógica da concorrência, que é o que acontece na série, né? Eu vou acabar contextualizando depois.
Mas a gente vive hoje uma lógica de concorrência em que, quando a gente para pensar sobre as pessoas viverem trabalhando muito, uma hegemonia de discurso hoje para falar em diminuir o tamanho de políticas sociais de bem-estar, transferência de recursos para a iniciativa privada, diminuir o recurso que é público, e as pessoas ficam sobrecarregadas de trabalho. Então, a gente para pensar num pai, numa mãe, genitores, que tem que trabalhar muito mais, porque hoje em dia está tudo muito mais caro, passa muito tempo no trânsito, passa muito tempo no trabalho em condições exaustivas, precárias, né? A gente está falando aqui de pessoas que, né, trabalham ainda, somos servidores do judiciário, ainda que terceirizados e tudo mais, mas assim, existe ainda uma sobrecarga de trabalho em diversos âmbitos. A gente para pensar para uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que precisa vir de transporte de Planaltina para cá, quantas horas essa pessoa não gastou para vir trabalhar aqui, né? E ainda mais na volta, além de todo o trabalho que é feito. Como é que essa pessoa vai ter tempo para estar observando o que é que seus filhos fazem na internet? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que estar se atentando também. Então, existe uma precarização do trabalho e um adoecimento, né? No caso da série, contextualizando, um adolescente de 13 anos chamado Jamie Miller, a série se passa em 4 episódios. No primeiro, ele é preso, né, acusado de ter assassinado uma colega da escola. E a série foca muito na repercussão disso nos pais dele. O pai dele é um cara que, enfim, trabalhador comum, não é de classe média alta, um daqueles caras que trabalha muito para cuidar da família, um pai que é afetuoso, mas que também, como muitos, aprendeu que se cuida dos filhos também trabalhando muito para poder prover a casa, para poder levar dinheiro para dentro de casa. Deu um computador para o filho, porque o filho queria muito. E não consigo observar tão de perto como as coisas acontecem. Isso gera nele uma culpa muito grande, de pensar que a culpa é dele, de que ele errou por não ter se atentado a isso. E a série explora os efeitos deletérios, né, os efeitos que são destrutivos, da precarização da estrutura familiar, evidenciando na figura de Ed, pai de Jamie. Sua vida é reduzida à autoexploração como necessidade para a subsistência, expondo a violência que aliena e adoece. Ele não teve tempo, ele se culpa, mas não é culpa desse pai que o filho tenha cometido atos infracionais. Claro que existe uma responsabilidade das pessoas. A gente fala, né, que até de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, né, que a criança e o adolescente é responsabilidade, né, da família, do Estado. Não é que não exista responsabilidade, mas culpa é outra coisa, é totalmente diferente. Então, existe hoje o que é uma promoção do individualismo, liberdade de escolha. Então, as pessoas elas pensam, como é o caso do personagem, né, que ele trabalha como autônomo também, empresário de si mesmo. Então, eu vou gerir meu tempo, vou fazer as coisas do meu jeito. Mas aí, quando nessa coisa de trabalhar, pensando quanto mais eu produzo, mais eu ganho, acaba entrando naquela lógica, né? Vou precisar consumir mais, porque tudo está ficando muito caro, eu preciso consumir tais coisas. E aí falta tempo com a família. Então, acabam surgindo algumas pautas na política, né, como o fim de uma escala 6x1, por exemplo, que se argumenta que é justamente para as pessoas terem mais tempo com a família. E acaba repercutindo também no âmbito da segurança pública, da saúde, da educação, porque quando a família está mais integrada, quando os pais conseguem estar mais próximos dos filhos, a sociedade acaba ganhando com isso. Então, isso gera um esforço constante de autotransformação e adaptação a um contexto competitivo e opressor. Porque, justamente, se você trabalha como autônomo, por exemplo, ou está trabalhando numa empresa que exige uma produtividade muito maior, acaba entrando numa competitividade. Você tem que ser o melhor, você tem que ser o número 1, você tem que produzir, você tem que fazer mais. E é por isso que no Brasil passar no concurso é o sonho de muita gente, para poder sair um pouco dessa lógica, né? Então, acaba acontecendo assim e ainda não acaba ficando, né, fora dessa lógica do consumismo. Então, o que acontece? Existe um esfacelamento dos laços sociais e reestrutura das relações afetivas no seu familiar. Tanto que, pegando nessa lógica de consumo e de dinheiro, né, e pensando em atos de violência, por exemplo, o crime mais famoso no Brasil, da família von Richthofen, por exemplo, que é de um adolescente, né, ela tinha 19 anos, mas é um adolescente do ponto de vista social, um adolescente que, junto com o namorado e com o cunhado, assassina os pais para poder ficar com ele e poder pegar o dinheiro, né, e
viver de boa, poder estar tranquila. Isso é um esfacelamento dos laços familiares dentro desse sistema de consumo dessa lógica do dinheiro. Teve um caso recente da atriz Larissa Manoela mesmo, que ela expôs numa matéria do Fantástico, sobre, desde criança, ela ter sido explorada pelos pais para atuar nas novelas e não ter controle do dinheiro. Isso é esfacelamento dos laços sociais. É uma relação da família que era para ser uma relação puramente afetiva, uma relação puramente amorosa, acaba virando uma relação também de contrato, uma relação monetária, e não era para ser. E a série questiona, né, como sustentar os ideais de parentalidade em meio à degradação generalizada da condição humana, onde a própria noção de cuidado foi corrompida pela precarização da vida. Exige-se dos pais uma proteção absoluta em um contexto social que sistematicamente nega as condições mínimas para isso. As pessoas, para conseguirem sobreviver, não para viver bem, para sobreviver, elas têm que trabalhar muito. Elas têm que produzir incessantemente, para ter o mínimo. Então, tem um texto da Bada Savaia, que é uma psicóloga da PUC, que é muito bom, que ela fala, né, que em contexto de desigualdade social, de vulnerabilidade, existe ali muito medo, muita humilhação, muita violência, mas também existe uma vontade das pessoas de serem felizes, né? E, para além disso, as pessoas elas precisam mais do que existir, do que sobreviver, elas precisam viver, elas precisam fazer outras coisas. E viver dentro desse âmbito está também o tempo, né? Esse tempo de qualidade com a família e com os filhos. E parando para pensar sobre a questão das redes sociais, né? No Brasil, mais de 95% dos jovens entre 9 e 17 anos estão conectados à rede, com 88% possuindo conta em rede social. Isso é muito grave. Até porque, se a gente para pensar, WhatsApp, Instagram, Twitter, se você olha os termos, a gente nunca lê os termos quando a gente vai baixar, fazer um conta em alguma coisa. Tem termos que a gente só clica que aceitou e não lê. É para quem tem 13 anos ou mais. Então, já até rolou discussão em grupo de família. Eu mando alguma coisa e a pessoa fala, sua prima está no grupo, você não deveria mandar. Eu disse, mas ela nem deveria estar aqui, que ela tem 10 anos. Você nem está atento onde sua filha está. Então, assim, não deveria estar. É para 13 anos de idade. E olhe lá, né? A gente percebe que não é tão simples assim. Adolescentes são muito mais suscetíveis aos impactos negativos do uso excessivo devido às suas especificidades ontogenéticas e à emergência de novas formas de funcionamento psíquico. Falando de forma muito direta, o adolescente ele é mais influenciável do que um adulto. Porque o adolescente ele ainda está no processo de construção de si. A gente está o tempo todo, mas o adolescente ele ainda não tem, até pegando do ponto de vista biológico, ele não tem uma formação completa do sistema neuronal, ele ainda não tem completas noções de justiça, de dilemas morais, de espiritualidade, de concepção de vida, de questões socioeconômicas, de felicidade, de abstrações. Os adolescentes ainda estão construindo isso. Aí, de repente, a gente chega na rede social, chega no Instagram, chega no Facebook, chega no WhatsApp, no Twitter, TikTok. As pessoas estão ali fazendo passando uma série de informações, de conceitos, coisa que você tem que comprar, coisa que você tem que fazer, coisa que você tem que viajar. Você precisa ter isso para você ser feliz, porque isso é necessário. Então, ele vai ali, a gente que é adulto, usando muito essas vezes, a gente já fica um pouco alienado, ali, suscetível a tudo isso, a gente para pensar uma pessoa de 13, 14 anos. E nas redes, os padrões idealizados e acríticos de vida e estética levam os adolescentes a compararem suas vidas e corpos com imagens irreais. Então, isso vai gerar frustração, vai gerar insegurança, problemas de autoestima, isolamento. Então, é super comum jovens se isolarem por conta de celular, por conta de rede social. Adolescentes que eu atendo, né, evita de interagir com as pessoas que estão em casa, porque fala, ninguém me entende. Aqui, vou conversar com minha amiga do ChatGPT, conversa com a inteligência artificial, porque ela me entende. Amigos na internet, porque eles me entendem. Não que não possa fazer amizades virtuais, não é esse o ponto, mas é se restringir a isso, porque as pessoas elas estão com um baixo limiar de frustração. Não conseguem lidar com diferenças. Precisa estar convivendo com pessoas que pensam igual. Então, assim, a gente para pensar quando a gente estava, né, com 12, 13 anos, o quanto a gente foi frustrado por nossos pais, por pessoas mais velhas, por pensarem diferente da gente, e a gente não morreu por causa disso, né? A gente se irritou, a gente
bateu porta do quarto, bateu geladeira, enfim, fez o que fez, mas isso fez parte da Constituição. E hoje a gente para pensar, nossa, eu estava errado mesmo, eu estava de birra, não era para eu ter falado daquele jeito. Então, o tempo nas redes sociais reduz o tempo dedicado a vivências cotidianas presenciais e ao lazer. Então, não é uma demonização, até porque a internet e as redes sociais, eles existem. A gente não pode proibir. A ideia aqui não é uma proibição. Corta o celular do seu filho, não deixa usar a internet. Não é esse o ponto. Mas uma redução desse consumo faz sentido, não só para eles, para nós todos mesmo. Até porque não faz sentido que eu conviva com um adolescente em casa, eu reclamo que ele usa muito celular e eu uso o celular o dia todo. O adulto tem que dar um exemplo também. E aí, um tema que é muito abordado na série, e que vale muito falar, que eu chamo de cultura incel, que involuntary celibate, que quer dizer celibato involuntário. O termo incel surgiu para se referir a meninos que não conseguem a meninos homens que não conseguem se relacionar com as mulheres, por algum motivo. Seja por questão de aparência, pelo jeito, enfim, não conseguem se relacionar com ninguém. Por isso que fala celibato involuntário. E era um grupo de pessoas que surgiu para, enfim, fóruns como 4chan, Reddit, que não são tão conhecidos no senso comum, mas são fóruns muito movimentados. O Reddit no Brasil, por exemplo, é muito movimentado. É possível que os filhos de vocês estejam ali lendo alguma coisa, possivelmente, ou então redes como o Twitter, que é o X agora. Então, as pessoas que se dedicavam como incel, elas se reuniam nesses fóruns há anos atrás na internet para debater, né? Tipo assim, poxa, eu não consigo me relacionar com ninguém, nenhuma menina tá afim de mim, o que é que eu faço? Mas aí, como um desdobramento disso, foi surgindo um movimento de jovens que se sentem excluídos, né? Eles começaram a se contaminar na ideia de misoginia, realmente, assim, de um incentivar o outro a violentar as mulheres, de falar que as mulheres não querem eles porque as mulheres não prestam, porque as mulheres são palavras, né, ofensivas, mulheres são vadias, mulheres não servem para nada, elas não nos querem. E são movimentos muito fortes na internet, o movimento dos incel. Que é, no caso da série, o adolescente, que é o Jamie, com a investigação, a polícia descobre, né, que ele frequentava esses fóruns de discussão entre rapazes que são chamados de incel. E foi por isso que ele nutria um ódio por essa colega que ele acabou assassinando. E, no caso da série, o Jamie é acusado de ser um incel por um colega usando emojis secretos. Então, a série fala, tem um post no Instagram que essa colega vai chamar ele de incel a partir do emoji de uma pílula, né? Porque tem a pílula azul, pílula vermelha, pílula preta, para se referir. E isso acabou gerando um cyberbullying contra ele. Então, ele era um menino que sofreu cyberbullying, né? Que o cyberbullying também acaba gerando... Já é uma violência, e acaba gerando violência na vítima também. Então, as mulheres são vistas como más, né? Elas oprimem os homens, a violência contra as mulheres é válida. O movimento acaba entrando muito nesse caminho. Então, o anonimato na internet encoraja o discurso de ódio. Então, tem toda aquela coisa, a internet não é terra de ninguém, não é terra de ninguém. Adolescentes, eles não têm muita noção de que, mesmo eles fazendo um fake no fórum, colocando outro nome, outra foto, nos identificando, ele acha que não pode ser descoberto, né? Adolescentes tendem a pensar que eles podem tudo, eles ainda têm um senso de onipotência que vem um pouco ali da infância, né? De não conseguir ter noção de algumas consequências. Então, o universo incel fala muito de você tomar uma pílula negra e você se despertar para a verdade, que essa verdade é que as mulheres são más. Então, sugere que o fracasso nas relações é pré-determinado por fatores incontroláveis. Aí tem um caso que é do Elliot Rodger, que eu vou passar aqui como exemplo. E tem um ponto da cultura incel que existe uma lógica neoliberal, por quê? Porque vai enxergar as mulheres como commodities. Promove uma visão utilitarista das relações humanas, reforçando desigualdades e obscurecendo dimensões subjetivas. Isso perpetua as estruturas que os marginalizam. Então, ele enxerga as mulheres como mercadorias mesmo, né? Que ou elas te oprimem ou vocês oprimem, basicamente isso. O caso do Elliot Rodger foi um caso nos Estados Unidos, né? Ele tinha 22 anos,
ele fazia parte desses grupos na internet, chamados incel, ele não se relacionava com ninguém. E ele começou uma onda de violência, ele atirou em 6 pessoas, depois ele se suicidou. E tinha vídeo publicado nas redes sociais dele, né, que ele falou que isso era uma resposta pelo fato de as mulheres não gostarem dele. E a gente para pensar o quão grave é esse movimento, né? E ele recebeu uma série de apoios nas redes. Quando eu falo uma série de apoios, não é tipo meia dúzia de pessoas, não. Muita gente falando que é um ato legítimo, já que as mulheres não prestam. Então, isso é um exemplo de um dos movimentos que a internet pode estar proporcionando que gera violência contra as pessoas. Esses grupos de misoginia são super fortes hoje em dia, e é o que a série aborda, por isso que eu trouxe aqui como exemplo. Então, a série é filmada em plano sequência, que é basicamente... Existem 4 episódios nessa série. Cada episódio é filmado num take só, sem pausa, do início ao fim, cada um com um episódio. O primeiro, a polícia indo na casa do Jamie, prendendo ele e levando para a delegacia. A polícia mostrando para ele o vídeo dele esfaqueando a menina, os pais dele chocados, achando que o filho não tinha feito nada. No segundo episódio, é sobre um investigador indo até a escola, que eles, tanto o Jamie quanto a Minnie estudavam, e mostrar ali como aquilo abalou a escola, como aquilo abalou a dinâmica. E também mostra um pouco da relação do investigador com o filho que estuda nessa escola, que eles também são distantes. Então, ali acaba trazendo outro exemplo de paternidade, que é distante do filho por conta do trabalho. No terceiro episódio, uma cena de uma sessão de uma psicóloga com o Jamie, em que ele acaba falando sobre o que ele viu nesses fóruns, que eram coisas muito violentas, que a menina mereceu morrer, que ela era uma escrota. Outra menina de 13 anos, né? E no último episódio, que se passa meses depois do crime, sobre como isso reverberou na família. Que chega um dia do aniversário do pai, que ele precisa ir numa loja comprar algumas coisas. Aí as pessoas começam a abordar a família, com palavras ofensivas para a família. Um cara no supermercado, quando reconhece o pai do Jamie, fala com ele: olha, eu e muita gente apoia seu filho, a gente faz uma vaquinha, paga o melhor advogado para ele, se precisar. Justamente para denotar como tem um movimento de apoio à atitude do menino. Então, é uma reflexão profunda, né, sobre como essas experiências da adolescência, né, acabam tendo uma série de fatores de bullying, de misoginia, de violência, de redes sociais, internet, movimentos virtuais. Então, acaba sendo um espelho das contradições. Porque a decisão de Jamie não é uma decisão individual, sozinho. Não é uma questão tipo, ele quis foi fazer. Tem um movimento social, tem um movimento cultural em torno disso. Existe uma cultura de misoginia, de ódio das mulheres, uma cultura de isolamento dos jovens em casa por conta de tecnologia, de ausência dos pais por conta do excesso de trabalho, por conta de precarização do trabalho. Então, a série vai falar que a violência nesse sistema não é exceção, é uma regra. A gente está lidando com violência o tempo todo. Pode não ser violência física, mas a gente lida com violências o tempo todo. No último mês, pelo menos uma pessoa aqui, no último mês, todo mundo aqui já passou pelo menos uma situação de violência. Pode ser quando você tentou recorrer a um serviço e ele não atendeu você da forma que deveria, quando você sofreu algum tipo de atitude vexatória, quando você foi ofendido por alguém, ou quando alguém violentou você fisicamente. A violência, ela é a regra, ela não é uma exceção, ela está permeando nossas relações o tempo todo. Então, é uma violência que ela choca, mas também faz parte da gente. E ela é um fenômeno histórico-cultural e semântico, né? Então, ela vai ter diversos contornos, né? Então, ela já faz parte da nossa formação de personalidade. A violência acaba surgindo como uma forma de autoproteção também. Porque o que é a violência? É o ato de você querer, de forma intencional, destruir o outro. Era para me defender, mas continua sendo violência. Sem entrar no mérito de se é certo ou errado. Mas a violência, ela faz parte da nossa Constituição. Então, a gente precisa olhar, né, para além do individual e pensar como uma questão social. Não adianta a gente querer ter o corpo fora e olhar e pensar: não tenho nada a ver com isso. Para quem não tem filho, não tem um filho, não tem nada a ver com isso. A gente tem, gente, porque tudo é construído na cultura. Quando eu estou disseminando por aí uma série de significados, de conceitos que podem produzir violência e preconceitos com as pessoas, eu já estou fazendo parte disso. E todos nós fazemos isso. Ninguém aqui é bom samaritano, ninguém aqui é 100% politicamente correto. A gente está sempre deslizando. O ideal é que a gente faça
né, um monitoramento de si mesmo. E além de todos os sentimentos, né, que os adolescentes vão ter hoje em dia, de vazio, de exclusão, de opressão. Qualquer escola que vocês forem para perguntar para a coordenação pedagógica demandas que os jovens vão ter, vão falar de questão de saúde mental, de automutilação, tentativa de suicídio, depressão e ansiedade. Existiam também uma banalização de transtornos mentais, né? Todo mundo fala sobre TDAH e diversos transtornos. Então, assim, está tudo permeando por esse campo da saúde mental e do sofrimento. Então, para enfrentar a violência, né, chegando aqui já nas últimas, é muito mais do que uma mudança individual, mas também demanda transformações nas estruturas da sociedade. Não é uma questão de mudança individual. Eu nunca fiz nada com ninguém, então eu não faço parte disso. Todos nós fazemos parte disso, né, por conta de tudo que foi passado aqui. Né, pensando para o judiciário e para os pais. A psicologia e o sistema judicial não podem ficar alheios na análise histórico-cultural das condições de vida. Sem a reconfiguração das relações sociais, especialmente as condições de vida, trabalho e pertencimento, tais conflitos e formas de opressão tendem a se intensificar. Então, são coisas que a gente não pode estar alheio, a gente tem que estar pensando sobre isso. E aqui no final eu coloquei coisas mais objetivas, né? Falei coisas que estão muito abstratas, movimento do pensar, coisa que faz a gente pensar, isso não é comigo, é com o governo, com o deputado, com o presidente, com o governador, não é comigo. Mas em relação ao poder público, né? A educação midiática deve acontecer nas escolas, isso tem que ser falado nas escolas. E quando eu falo de ser falado nas escolas, não entrar como elemento para falar nas disciplinas de forma superficial, não, assim, realmente tem que ter uma participação das unidades de saúde, as UBSs, que são os postos de saúde que trabalham com prevenção, têm que participar disso. Existe um programa que é a Estratégia Saúde na Escola, que as unidades de saúde vão para a escola. Isso é uma pauta para falar nas escolas, porque é onde as pessoas elas aprendem muito sobre a vida. E promover debates sobre o tema, né? Chamar especialistas, pessoas que pesquisam seriamente sobre isso, para falar sobre. Regulamentar as redes sociais, isso é muito importante, né? Nesse ponto de vista, porque a gente tem legislações que, muitas vezes, as redes sociais estrangeiras chegam no Brasil, elas não seguem uma lei que é brasileira, né? Porque não tem essa regulamentação. Então, o regulamento das redes sociais é uma defesa dos profissionais da psicologia e da saúde mental que estudam sobre dependência de tecnologia e também o uso de inteligência artificial, que é uma questão que a gente não tem mais como frear, mas que também pode desencadear algumas violências, né? Já que os jovens eles tendem a se isolar, conversar com essas inteligências artificiais, né? Que é uma coisa que pacientes meus têm feito isso. Então, é uma questão que faz parte do poder público, mas nós também podemos exigir isso, né? A gente votou em nós, os representantes no poder público, deputados, governador, presidente da República e tudo mais, exigir por essas questões mesmo. A gente faz parte disso também. E para os pais, né? O comportamento de seu filho não diz respeito somente a você, mas você é um importante agente nesse processo. Então, não é sua culpa quando algo acontece. Mas você também faz parte da vida desse sujeito e você é uma figura de referência. Então, assim, quanto menos se ausentar, quanto menos ficar inerte, quanto menos lavar as mãos para algumas questões, né, melhor, é o ideal. Dentro do possível para cada um, lógico, né? Não tem como ignorar algumas especificidades. E seja confiável, porque crianças e adolescentes tendem a não confiar em adultos. Criança e adolescente faz pacto de silêncio em relação a adultos, gente. Não, assim, se a gente for parar para pensar, quando a gente era criança, e aí estava lá com os amiguinhos, alguém aprontou, ninguém conta para nenhum adulto. Pode ser um adulto qualquer, assim, um estranho que passou ali, nem conhece sua mãe, você não conta. Porque adulto não é confiável, adulto só vai querer saber de acabar com a gente. Quando eu comecei a atender adolescentes no abrigo, na instituição de acolhimento, eles demoram para criar um vínculo, porque assim, eles estão ali levando bronca o tempo todo. Até quem chega no consultório particular, eles levam bronca o tempo todo. Então, eles vão contar alguma coisa, aí para e faz, vou falar uma coisa, vou levar um puxão de orelha, aí fala. E eu, sério, olho para eles e falo, tá, mas eu vou dar bronca por quê? Não entendi, porque você achou que eu ia dar bronca em você. Não é que os pais não possam dar bronca nos filhos, isso faz parte, mas falta, às vezes, escuta.
Antes do filho falar o que fez, querer desabafar alguma coisa, já está ali com resposta pronta para jogar pedra. Então, isso faz o quê? Você inibe que tenha qualquer tipo de confiança, qualquer tipo de vínculo. Quando eles estiverem sofrendo, eles podem não querer contar. Porque vai pensar, meu pai não entende, minha mãe não me entende, minha tia não me entende, meu padrinho não me entende, meu professor não me entende. Então, é bom que nós sejamos confiáveis. E ser confiável é ser acolhedor. Não é passar a mão na cabeça e deixar fazer tudo. Não é isso. Os adolescentes que eu atendo depois que eu criei vínculo com eles, tem coisas que eles me contam, eu falo, olha, eu vou ter que contar para sua mãe. Isso. Ah, Matheus, não faz isso, por favor. Não, eu vou precisar contar, porque você está se colocando em risco, isso é um perigo. Tudo bem? Ou se você quiser contar para ela comigo, a gente pode marcar na próxima sessão, enviar aqui e a gente conversa. Então, assim, sempre arranjar uma forma. Mas sempre incentivando que, tipo assim, procura um diálogo também. E mesmo falando, né, de contar para os pais, eles confiam em contar, porque eu já mostrei que eu não estou ali para dar bronca. Não é meu trabalho também, né? Mas também seja um exemplo. Não adianta reclamar que o filho fica muito tempo no celular, se você também fica. Existem alguns... isso é muito importante. Então, se chega um final de semana, tá toda a família em casa, todo mundo fica no celular, gente, isso já é um problema. A família podia estar junto, podia estar indo podia estar indo no parque da cidade, fazer um piquenique, podia estar indo no Eixão, no domingo, podia estar fazendo alguma coisa, fica todo mundo no celular em casa. Aí os pais reclamam, meu filho fica no celular o tempo todo. Tá, e você? Você está onde? Na hora que seu filho está no celular. Ah, eu também estou. Então, eu lembro de amigos nutricionistas que quando os pais levam filho, criança, adolescente, e fala, ele está comendo muito biscoito recheado. Tá, mas quem compra? Quem compra biscoito recheado? Ah, mas eu também quero comer. Ué, você pode comer, seu filho não pode? Né? Então, assim, acho que falta congruência na gente certas horas. E esteja presente o quanto puder, né? Se possível, buscar ajuda profissional. Se você, ou para você, para o seu filho, buscar ajuda profissional, fazer terapia é muito importante. É um processo que demora, não é rápido, né? Eu acho que isso é sempre bom de falar, mas que faz uma diferença, né? Que você e seu filho tenham uma pessoa com quem, né, possa partilhar e ter uma escuta técnica, né, científica, qualificada, para poder lidar com essas questões. Então, muito obrigado. Bom, estou com a agenda aberta para atendimentos, né? Eu atendo adolescentes, adultos. E esse é meu número. E muito obrigado, gente. Estamos abertos a perguntas agora. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum questionamento? Comentar alguma coisa? Acho que já ficou muito claro, né? Eu vou fazer uma para incentivar os colegas a tirarem as dúvidas, então, depois. No finalzinho, né, me chama a atenção a questão de tornarmos-nos confiáveis aos nossos filhos, assim. Por outro lado, tem a questão da privacidade, né? Existe uma necessidade de acompanhar o que eles estão fazendo na rede. Quando a gente quebra a privacidade, diminui a possibilidade deles confiarem. Como agir em relação a isso, assim? Observar tudo, histórico de navegação, e correr o risco deles não confiarem, ou prezar pela confiança sem esmiuçar o que está acontecendo na internet? Tá, essa é uma pergunta que... Vou dar uma resposta que todo psicólogo dá. Depende. Mas, então, depende muito da idade. Por exemplo, vocês sabiam que existe aplicativo de controle parental? Já ouviram falar disso? É muito legal, mas, assim, existem limites. Então, o aplicativo de controle parental, você, quando instala no seu celular, coloca no celular do seu filho, você vai parear algumas coisas. No nível mais alto, você consegue ver o que está na tela dele naquela hora, pela câmera, sons do ambiente, localização em tempo real. Para uma criança, se você tiver um filho criança que tem um celular, isso é essencial. Até porque, assim, uma criança, realmente, ela vai estar o quê? Falando com os amiguinhos, jogando, mas sempre pode aparecer uma pessoa mal intencionada para falar com o seu filho, com uma criança. Então, controle parental, aplicativo de controle parental, quando é criança, joia. Quando chega na adolescência, fica um pouco mais espinhoso, porque vão ter questões que são, né, um pouco mais delicadas, né, questões de sexualidade, principalmente.
com a internet, o adolescente tende, né, a conversar com enfim, conversar com paquerinha, acessar algum conteúdo que seja pornográfico. Isso acontece mesmo. Faz parte do processo de descoberta, ainda que não seja a melhor maneira, mas isso acontece. Então, assim, olha tudo? Não, mas tem alguns pontos que são importantes. Primeiro, assim, observar o comportamento do filho, né? Do filho, da filha. Se existe um isolamento muito grande, se o comportamento mudou muito, se existe Claro que rebeldias e irritabilidades fazem parte do processo, mas, enfim, pais e mães conhecem os filhos para saber quando alguma coisa está passando um pouco do ponto. Olhar histórico. Você pode até ver, mas, assim, para você chegar para o seu filho, para sua filha, e pontuar que você viu no histórico, só se for uma coisa muito grave. For, tipo, um fórum que tem muita misoginia, pregação de violência. É um problema. Algum tipo de conteúdo pornográfico ilegal, como, por exemplo, pornografia com conteúdo infantil, que é um crime, é uma questão seríssima. Também é uma questão, navegação na Deep Web. Existem questões que são mais sérias, mas, assim, você viu que está conversando com alguém. Isso é uma questão. Lá no abrigo acontece muito de... As técnicas responsáveis pelos meninos descobrem que eles estão conversando com alguém. É super comum, gente, abusador, pedófilo, criar fake no Instagram para falar com criança, com adolescente. Isso acontece muito. Então, não é uma questão de... No caso do adolescente, né, que você não vai pegar sempre o celular para estar olhando tudo. Não é uma questão de você pegar o celular para olhar tudo. Mas que tenha sempre um diálogo sobre essas questões. De estar expondo, olha, essas coisas acontecem, aconteceu isso e isso, eu estou aqui para conversar no que você precisar. Existem alguns comportamentos de violência na internet. Conversar abertamente sobre isso e falar, deixar um caminho aberto. Mas invadir privacidade não é o... A não ser em situações muito extremas, né, que você realmente desconfie que alguma coisa muito grave está acontecendo. Porque isso pode trazer algum problema? Pode, mas é por uma questão que é muito maior. Como já aconteceu de uma vez que... Era uma menina que eu atendia, que ela estava... Tipo, nem eu sabia, ela tinha contado nem para mim ainda. Ela estava se envolvendo com as pessoas da cidade que faziam tráfico de droga, algumas coisas assim. Ela nem estava fazendo tráfico de droga, mas estava andando com essa galera e estava escondendo da mãe. Ela não contou nem para mim, porque ela tinha medo de eu contar para a mãe dela, e eu iria contar mesmo, né? A depender do envolvimento, eu poderia contar mesmo, porque era situação de risco. Mas a mãe dela percebeu, ela é muito estranha, ela passando mais tempo no celular do que o habitual, dinheiro sumindo em casa, né? Ela estava pegando dinheiro para passar para essa galera, enfim. E a mãe dela entrou no computador, entrou no Instagram dela pelo computador dela, olhou e descobriu. Isso gerou uma questão. E foi a primeira vez que a mãe tinha feito isso, de pegar... Ela até mandou uma mensagem para mim para perguntar, aí eu falei para ela bem assim, tudo que você está falando faz muito sentido, vai ter uma série de prejuízos, nenhuma decisão dessas questões vai ser tomada e vai ser feita sem nenhum tipo de consequência, poderia ser que não encontrasse nada, mas era um risco que valia a pena correr, e ainda bem que ela fez, né? Acho que eu consegui responder. Sim, obrigada. Gente, uma salva de palmas para o nosso palestrante, com todo esse conhecimento. Muito obrigada. Agradecemos bastante a você por esses conhecimentos compartilhados. Muito obrigada.